com o programa Oráculos pela Vibe Mundial 95,7 e também pelo YouTube, vibemundial.com.br, e com um grande convidado. Exatamente. Gente, boa noite. Eu sou a Adriana Gachê, tô aqui com o Edson Machado, tô aqui com o Luiz Henrique, o nosso convidado de hoje. Como que você tá, Luiz? Tô ótimo, gratidão, Edson, pelo convite, gratidão, Adriana. Que isso, meu amigo. E vamos bater um papo aí sobre o tema de hoje. Eu vou deixar você falar o tema. Muito interessante. Gente, a gente tem que lembrar que a gente tá aqui ao vivo na Vibe Mundial, tá certo? 00:01 aqui. 00:01. Exatamente. E a gente tá com esse convidado muito especial, que é o Luiz Henrique. Ele veio para falar de um assunto que é extremamente interessante. E assim, a gente estava conversando um pouco antes, lá na sala, né, de espera, e eu falei para ele, Luiz, esse assunto, Edson, é tão importante, é tão interessante, que eu acredito que ele vai ter que vir muitas vezes aqui. Nossa, eu queria, antes de você vai fazer a biografia do Luiz, que é muito extensa. É uma pessoa que eu tenho a grata alegria de conhecê-lo no curso de massoterapeuta, Sim. que foi uma das fases iniciais da minha vida. Então eu fico muito feliz de você ter aceitado, acreditado no nosso convite. Na nossa e proposta. também muito feliz pelos temas. Eu vi vocês conversando. Sim, ali enquanto ele vai falar de algo que é extremamente importante. E assim, eu estava fascinada. Ele me mostrou algumas... Eu percebi, você ficou super interessado. Eu falei para ele que tudo ia dar certo. Porque assim, o Luiz estava me mostrando alguns vídeos, né, das técnicas que ele trabalha. E é impressionante, muito gente. Bom. É algo assim que, se você... Ao longo do programa, você vai ver que esse assunto é, assim, extremamente importante, porque tem pessoas sofrendo muito desses males. Exatamente. E não sabem o que fazer. Antes, Adriana, então, vamos apresentar o Luiz, a biografia que a gente dele. tá falando Depois eu tanto. quero passar o telefone aqui para os nossos ouvintes. Sim. E depois também passar o seu telefone, suas redes sociais, Luiz. Porque Sim. eu acho que tem muita gente que vai se interessar e vai ser... É uma marca... de largada aqui pro programa Oráculos, né? Então vamos lá. O Luiz é o Luiz Henrique de Vitro, e ele é, gente, ele é muita coisa. Ele é palestrante, ele é comunicador, ele é estudante de psicanálise, educação física e neurociência, pós-graduado em medicina chinesa e acupuntura, mestre em Reiki, gente, quiropraxista e massoterapeuta. E hoje ele veio aqui para falar sobre um assunto muito interessante. Alinhamento biosistêmico. Nossa. E o que é o alinhamento biosistêmico, Edson Machado? Você não sabe? Eu não faço ideia, mas eu tô Por isso mega que o Luiz tá aqui curioso, pra falar pra assim gente. como os nossos ouvintes. Eu só posso dar o telefone? Queria que vocês pudessem anotar para fazer perguntas aqui pro Luiz. No nosso telefone da Vibe Mundial, o DDD é o 11. Fale aqui, você que é nosso ouvinte, DDD 11 3171 0221 e 11 3262 4490. Por favor, liguem. Hoje vai estar muito interessante. Então vamos lá, Luiz. Vamos lá com o O Luiz. que é esse alinhamento biosistêmico? Gente, ele me mostrou aqui, o certificado dele é lindo. E assim, é muita coisa interessante. Mas vamos lá, você tá com o microfone na frente dele ali. Então, durante a minha vida, né, eu passei por vários processos de enfermidades físicas, etc. E eu sempre achava que, dependendo como estivesse as minhas emoções, esses sintomas, eles davam um efeito diferente no meu corpo. Então eu comecei a suspeitar, dentro do meu próprio autoconhecimento, né, que existia um nível que a doença, o desequilíbrio, ele estava a nível emocional. Porque dependendo como estava o meu humor, se eu tinha, por exemplo, discutido ou não com a esposa, etc., aquele sintoma no meu corpo, ele mexia, ele ficava pior ou melhor. E aí eu sempre estudei, assim, efeito placebo, né, que é aquela questão do quanto a nossa mente consegue interferir no nosso corpo. Fiquei fascinado pelo que a medicina chama de milagres, que são as remissões espontâneas. Então, o que é uma remissão espontânea? Remissão, já diz o nome, regride, né? Sim. Espontânea é o, entre aspas, espontaneamente. Então, né, do nada, aquele câncer sumia, né? Aquele tumor sumia.
E aquilo sempre me deixou muito intrigado. Então eu comecei a estudar alguns livros como, por exemplo, do Dr. Joe Dispenza, todos esses teóricos, né, que a galera acaba levando muito para o misticismo, para o, né, isso daí não tem fundamentação científica, etc. Só que através, por exemplo, dos estudos do Dr. Hammer, que fala sobre as 5 leis biológicas, a gente começa a ver que tem sim uma origem científica e um estudo por trás. Tem uma ligação. Tem uma ligação. Então, o que é o alinhamento biossistêmico? Então, alinhamento, como o próprio nome diz, é esse equilibrar. Né? Equilibrar o corpo, a mente, o cérebro da pessoa, a percepção, as emoções. E o bio, né? Bio vem da palavra físico mesmo, né? De biológico. Sim. E também bio vem de biográfico, ou seja, a gente ir lá e estudar a história da pessoa. O que gerou aquele início, aquele trauma que foi o gatilho inicial para a pessoa ter aquele desequilíbrio, aquela doença. Então, o bio vem de biológico e de biográfico. Seria um mapa. Isso. Tem um mapa ali. Você tem que fazer uma regressão ali até o ponto em que ocorreu o trauma, que dentro dessa técnica, que usa muito das 5 leis biológicas, é o DHS, que a gente chama, que é o momento que foi o estopim para aquele trauma começar a aparecer, né, num sintoma físico no corpo da pessoa. E o sistêmico é esse sistema nosso interno mesmo, das conexões da nossa mente, emoções e corpo, como isso interage. E o sistêmico também vem de sistema familiar. Sim. Então a gente usa muitos exercícios sistêmicos da constelação e tudo mais para fazer o quê? Para reconciliar a pessoa com determinadas coisas, né? E é muito interessante porque quando a gente fala de trauma, o que acontece é que a gente tira uma foto mais do que 3D. A gente tira uma foto praticamente 5D do momento que aconteceu o trauma. Então, por exemplo, uma pessoa que ela recebe uma ligação, por exemplo, do marido pedindo um divórcio, e ela, por exemplo, tinha acabado de tomar um copo de leite, pode ser que aquilo foi um trauma e ela começa a ter intolerância à lactose. E ela nem associa... Nossa, Por que isso Por quê? aconteceu? Porque o nosso corpo, a nossa mente junto com o nosso corpo, eles tiram como se fosse uma foto 5D de tudo que estava naquele momento. O cheiro que estava naquele momento, as pessoas que estavam naquele momento, o ambiente que estava naquele momento. Então, pode ser que, por exemplo, na verdade é mais ou menos assim que acontece. O leite está ali no corpo da pessoa e ela nem associa com aquilo. Mas a próxima vez que ela toma o leite, dispara o gatilho. Isso. Aí ela começa a virar aquela reação em cadeia e a partir dali, toda vez que ela ter contato com a lactose, ela vai ter intolerância. Só que aí a gente tem que fazer uma regressão através de uma hipnose ou através de uma conversa para ir perguntando para a pessoa qual foi o momento que foi o estopinho, a origem daquele trauma. E aí tudo começou com o estudo desse médico chamado Dr. Hammer, Dirk Hammer. Então, o que ele percebeu? Ele teve, infelizmente, na família dele, o falecimento do filho dele. E a partir do momento que o filho dele faleceu através de um assassinato, né, de uma fatalidade, ele começou a desenvolver, algumas semanas, alguns meses depois, um câncer no testículo. E não muito tempo depois, a esposa dele começou a desenvolver um câncer de mama. E ele achou muito intrigante toda essa história, por quê? Porque na família dele ninguém tinha histórico de câncer. E ele, como médico, sempre tinha ouvido falar que o câncer tinha uma origem genética, familiar, etc. Hereditária, né? Só que ele foi estudando e começou a perceber que o que estava por trás de tudo isso era a percepção que ele teve daquele evento, daquele trauma. Então a percepção que ele teve foi: eu preciso ter um outro filho para substituir esse. E aí por isso que o testículo dele começa a Esse inchar. foi o gatilho. Foi o gatilho. E a esposa dele passou pela mesma questão, só que a percepção da esposa foi: o meu filho foi tirado de mim. Então, por isso que ela desenvolve um câncer na mama. E a ligação da mulher com o filho é a amamentação. Então, o que acontece? Ele percebeu que o que faz a gente desenvolver um sintoma futuro não é o fato em si, e sim a percepção que cada um de nós tem perante aquele fato. Então isso a gente entra muito nessa questão da quântica, que é o quê? A questão de como eu observo aquilo. Então é a questão do observador. Então qual é a minha observação daquilo? Como eu enxergo aquilo? Se eu mudo a percepção, eu mudo aquilo dentro da minha história e aí eu consigo fazer com que ocorra uma remissão daquele sintoma, aquele sintoma desapareça do meu corpo. Então o que a gente estuda dentro do alinhamento biossistêmico não é nomes de doenças, e sim quais são os sintomas que você tem.
eu tenho tremedeira, eu tenho muito catarro, eu tenho muita tosse. Então a gente analisa o sintoma e através do sintoma a gente vai até os trilhos que a gente chama do conflito, vai lá na origem, da onde disparou ali, onde aconteceu a primeira vez o trauma, e vê onde isso se repetiu na história da pessoa. Olha só, com 14 anos isso acontece de novo. Olha só, aqui com 27 anos de novo. E às vezes você vê até uma questão temporal. Olha só que interessante, a cada 7 anos você tem uma pessoa abusiva na sua história. Né? Essa anamnese que você está citando, que vai fazer com a pessoa vai em busca dessa leitura, ela também pressupõe que, de repente, eu passei por um trauma e eu estou tomando remédio e não está surtindo efeito, né? O que eu devo fazer com relação a isso? Porque eu tenho uma questão médica que vai tentar controlar, porque pelo que você está dizendo, então, ou seja, aquilo que vai não sei se eu posso usar dessa frase, vai me afligir, que o meu corpo vai estar externando, né, posso chamar de doença, ela não vai conseguir ser tratada pelo medicamento. Mas como que deve ser a atitude de quem desenvolveu já? Porque o corpo físico, eu entendo que ele já foi afetado. Então, né? Essa daí, na verdade, Edson, é uma ótima pergunta. Por quê? Nós, como terapeutas, nós integramos ao tratamento médico. Uhum. Então, por isso que, inclusive, a gente criou um espaço chamado holoclínica. O holo é o todo. Uhum. Então, a gente sempre, primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa, independente da técnica que a gente vai aplicar lá, desde a acupuntura, psicanálise até o alinhamento biosistêmico, você já foi ao médico? Você está passando com o médico também? Sim. Estou. Beleza. Então tá. Então, o médico vai te ajudar aqui, ó. Pontualmente, ele é um extremo especialista aqui. E eu vou olhar para o todo. Eu ia te fazer essa pergunta. Não dispensamos tratamento médico, não dispensamos medicação. O único profissional que tem direito e soberania sobre isso é o médico. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho em conjunto, integrado ao médico. Você vai olhar o todo. E eu vou olhar para a pessoa para, junto com o médico, inclusive, ajudar o médico a fazer com que essa pessoa tome a medicação cada vez menos, ou até mesmo não precise mais da medicação. Mas quem vai chegar e vai falar, você não precisa tomar mais, sempre o médico. Né? Sempre o médico. Só que o que a gente faz? A gente faz um trabalho que muitas vezes o médico acabou não aprofundando, que é o quê? Qual é a raiz emocional de tudo isso? Qual foi o primeiro gatilho? Aonde essa história iniciou? Então, a pessoa está com uma febre lá gigantesca, a pessoa está com uma dor absurda. A alopatia, a medicação, a cirurgia, ela está aí para isso também. Só que o que a gente procura dentro do alinhamento biosistêmico? Diminuir o máximo possível o uso desses recursos. Mas esses recursos, eles são necessários se chegou àquele ponto que a pessoa está num estágio que ela não consegue aguentar mais. E tem a soberania médica, ou seja, o médico ele está acima de qualquer opinião. Então, se o médico falar, você precisa operar, ou etc., então aí cabe a pessoa correr contra o tempo e se a cirurgia está marcada para dali uma semana, ela tem que em uma semana procurar o máximo possível ressignificar aquilo para que quando chegue no dia da cirurgia ela fala, mas doutor, minha dor sumiu, tem como a gente fazer mais um exame, alguma coisa assim? Para o próprio médico chegar à conclusão que não é mais necessária a cirurgia. Mas em momento algum, cabe a nós, profissionais terapeutas, descartar o uso da medicação ou de uma cirurgia, etc. Nós trabalhamos de forma integrada ao tratamento convencional alopático médico. O que eu ia te perguntar é o seguinte, Luiz, como que você chegou nessa formação desse alinhamento? Como você chegou? Você acabou de concluir esse curso, mas como que você chegou nesse... Não, é isso aqui que eu tenho que fazer para complementar o que você já estava fazendo. Como que você chegou nesse ponto? E como que, por exemplo, eu, Adriana, descubro que existe o Luiz que tem um tratamento que, de repente, vai estar me auxiliando num trauma que eu tenho, que, de repente, está ali me incomodando há vários anos, enfim. E como é que eu descubro? Como você descobriu essa técnica, esse sistema, essa formação? Por que você chegou nisso? E como que eu chego em você? Como que é isso? Me fala. Então, olha, como eu falei, eu passei por algumas questões de desequilíbrio, sintomas, e eu sempre suspeitava que realmente tinha
um fundo emocional às questões que a gente passava. Então eu sentia, né? Se estava tudo bem, aquele sintoma estava um pouco mais leve. Aí se estava tudo ruim, parecia que o sintoma agravava. Eu falava, cara, não é possível. Eu ficava falando, eu tô maluco? Será que é coisa da minha cabeça? E aí eu sempre comecei a estudar efeito placebo, poder da mente, isso aqui. Eu falei, não é possível. Será que alguém já estudou isso e tal? Até chegar ao ponto que um dia eu tava lá num consultório médico e me veio, por exemplo, uma vontade muito grande de estar ali. Aí eu fiquei pé da vida. Eu falei, que história é essa, cara? Não, como porque assim? quando você Estou comentou... gostando de estar aqui doente, né? Quando você comentou que você ficou, né? Você estava passando por várias... Eu até nisso, ok, porque a gente se vê muito nisso. Exato. Eu tô passando por um monte de coisa e eu tenho que achar a solução. É isso que eu queria saber, assim. Aí você tava lá e você falou, não, peraí, eu tenho que tratar isso. Eu tenho que aí eu cheguei... ressignificar, né? Aí eu cheguei e percebi que tinha isso dentro de mim. E fiquei muito nervoso, é claro, porque você fica de frente ali pra sua sombra. E eu falei, então como que existe uma parte dentro de mim que quer ficar doente? E aí, começando a estudar a minha própria mente e também atendendo várias pessoas, eu comecei a ver o quê? Que quando a gente adoece, quando uma pessoa tá com uma doença assim muito grave, qual é a coisa que ela mais faz em relação aos familiares? Ela chama muita atenção. Exato. Então, a nível mais profundo, inconsciente, a gente tá querendo chamar atenção, inclusive às vezes de nós mesmos, ou seja, a gente chega e adoece a tal ponto que a gente percebe que a gente tem que de uma vez por todas começar uma atividade física. Sim. Ou a gente adoece tanto que de uma vez por todas a gente percebe que a gente precisa começar a tomar mais água, né? Então, ou a gente chama a atenção de nós mesmos para nós mesmos ou dos outros. E aí essa parte eu comecei a perceber que me dava tanta raiva e era tão doentia que eu dei um apelido pra essa parte, chamado de Smeagol. Vocês já assistiram o filme de Senhor dos Anéis? Sim. Né, eu falei assim, não é possível, existe um Smeagol dentro de mim, que é esse Luiz doente, que quer chamar atenção, correr atrás de algo etc. que não é... Então, o que eu comecei a fazer? Ah, legal, né? Então, você quer chamar atenção, e você quer chamar atenção doente. Não, então vamos fazer o seguinte, você não briga com a energia que existe dentro de você, ou com esse temperamento, ou com essa parte da sua psique. Você pega ela e faz ela trabalhar ao seu favor. Ah, você quer chamar a atenção? Então você vai chamar a atenção dando uma entrevista na Vibe Mundial. Sim. Legal, isso é bom. Então é um princípio que eu gosto muito, que como eu pratico arte marcial e eu faço jiu-jitsu, o que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é o princípio da alavanca. É o princípio de você usar a força do oponente contra ele mesmo. Sim. Então você não vai de encontro, igual, por exemplo, uma arte marcial, igual um karatê, um taekwondo, que é porrada com porrada. Quando você pensa no jiu-jitsu, no aikido, não sei se você já assistiu os filmes do Steven Seagal, Sim. São artes marciais mais circulares, mais fluidas, que fazem o quê? Usam o movimento do oponente contra ele mesmo. Então, você quer chamar a atenção? Então você vai chamar a atenção tendo um filho bem bonito, você vai chamar a atenção ganhando muito dinheiro, você vai sendo um bom profissional, sendo um comunicador sendo um bom na filho, Rádio Mundial, sendo comunicador, um bom tarólogo. Então, você pega aquilo que existe dentro de você e usa ao seu favor. Você não briga com aquilo, você só direciona. Então, a caixa tá querendo ser empurrada pra cá numa velocidade tanto, né? Física. Tá querendo vir pra cá. Tá bom, ela só tá na direção errada, eu só vou virar a direção agora pra cá. E aí depois eu descobri um livro chamado Inteligência Positiva, que é de um cara chamado Shirzar Shamini, que ele realmente documentou que dentro da gente existem 9 sabotadores internos. Existe o prestativo, existe o vitimista. E aí, através de um questionário que dá pra fazer pelo livro, você descobre, gera até um gráfico de quanto que você tem de cada um deles. Nossa, que interessante. Depois eu quero o nome desse livro aí direitinho. E aí eu falei, cara, então não é só eu que tenho Smeagol, pô. Esse cara lá dos Estados Unidos... E eu fiquei feliz, eu falei assim, então eu não sou o primeiro que percebe isso. Que tem alguém já tá fazendo a marcação aí desse Luiz, caminho. Toda essa história, né, vem de encontro com as terapias complementativas, integrativas, né, que isso é recente aqui no nosso país, não é? Sim. Como é que as pessoas podem saber que existe um profissional como você à disposição para que possa ajudá-las no seu dia a dia? Então, primeiro, só vou terminar a sua primeira pergunta, que é como eu cheguei aqui na técnica. Beleza. Então, passei lá pela inteligência positiva. E aí, eu tenho até hoje um cara que eu considero muito na minha vida, que é o Yoda, que foi um grande mentor para mim, continua sendo, né? A gente chegou a ser sócio, tudo. Hoje em dia a gente não tem mais um vínculo de sociedade, mas ele continua sendo um cara que eu tenho muita gratidão, porque ele me ajudou demais na minha vida, e ele é um grande mentor. E ele tinha um amigo, né,
E esse amigo era o Daniel Tocco, que inclusive acabou de fazer o reality lá da Record, que é A Grande Conquista. Ele era um dos participantes lá do reality. E o Daniel Tocco, ele é um repórter da Record, ele participou desse reality, que lembra muito um Big Brother, só que no formato lá da Record. E ele tem uma música que chama A Cura. Então eu vou até depois pedir pra você encontrar aí, da banda Ora Pronobis. Chama-se A Cura a música, procurei. Então é a música assim: invoque a chama azul, trazendo a paz, sua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre. Enfim, aí o que acontece? Um rapaz chamado Alfredo Prende-Nu, ele escreveu um livro sobre a cura dele da AIDS. E uma das músicas que ele colocou foi essa. E esse Prende-Nu, esse grande mentor nosso aqui também, que é um dos monitores lá do grupo, mandou uma mensagem pro Daniel falando: cara, eu queria te presentear com o meu livro porque eu coloquei uma música sua no meu livro. E aí o Daniel ficou louco, porque ele já tinha escrito a música, aí um cara vem falando que se curou da AIDS, que história é essa, bicho? Né? E aí eles se encontraram no café, o Yoda, o Daniel e o Prem. E aí eles trocaram uma ideia e o Yoda e o Daniel falaram: cara, a gente tem que fazer esse curso. E eu, por ter a sociedade com o Yoda na época, ele falou: cara, você precisa entrar nessa com a gente. Você precisa participar. Que maluquice. E foi na época que você estava fazendo o curso de massoterapia? Não, foi bem depois. Foi recente. Isso, foi recente. Aí, vamos lá fazer o curso. Porque que história é essa de remedir câncer? Que história é essa de cura de AIDS? Que história é essa? Vamos lá, que maluquice é essa? Povo aí, se conseguir trazer esse povo aqui pra falar disso aí. Que história é essa, né? Aí a gente foi lá, fez o curso, viu que realmente tem várias questões que a nossa mente tem um peso emocional muito forte naquilo. Exato. E aí foi assim que eu descobri a formação. Agora acho que eu respondi essa pergunta. Agora, como que encontra, né? Como que encontra? Como que encontra? Luiz, a gente tem 3 minutos, mas eu quero só falar de novo o telefone para os ouvintes, porque deve ter muita gente interessada, querendo fazer perguntas para você. 31710221, 3262-4490, DDD 11. Então, como que encontra? As pessoas só vão encontrar se existirem pessoas como você, Adriana, e o Edson, que dão oportunidade pra gente vir falar. É o único jeito de encontrar. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Então, assim, se vocês não dão esse espaço, infelizmente a gente não tem espaço pra falar desses assuntos, que inclusive são extremamente polêmicos. E você acredita, Luiz, a gente chegar e falar assim pra todo mundo: ó, você é 100% responsável pelo que tá acontecendo na sua vida. Você que causou a origem de... O pessoal não quer ouvir. Não. Então, pra passar por um atendimento como esse, tem que ser uma pessoa realmente que está disposta e fala assim: cara, eu tô a fim de resolver esse tumor, tô a fim de resolver essa alergia, eu tô a fim de resolver essa psoríase e eu quero olhar. Não importa se eu perceber que foi meu pai, que foi o gatilho, mas eu vou perdoar meu pai, eu vou não sei o quê. Por quê? A origem do trauma é o quê? O medo. Porque o medo, ou você corre, ou você foge, ou você paralisa. Ou você se entrega ele, né? Então você paralisou naquela cena, lembra? Ele tira uma foto 5D daquele momento. Então, a origem do trauma é o medo. Qual é o oposto do medo? Vocês sabem qual que é o oposto do medo? Seria a coragem? Coragem significa cor é coração, e agem é agir pelo coração. Como é que uma pessoa age pelo coração? Só se ela tiver dentro dela muito amor. Por isso que fala lá na Bíblia, no livro de João: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o oposto do medo é o amor. Quanto mais a pessoa se sente amada, mais segura ela se sente, menos medo ela sente. Então, o oposto do medo, na verdade, é o amor. Isso está escrito até na Bíblia. E aí, quando a gente olha o sistema simpático e parasimpático, sistema simpático é o medo. E o sistema parasimpático é o sistema de cura, o nosso corpo. Como é que ele liga? Quando a pessoa se sente amada. Então, assim, eu quero convidar todo mundo que está ouvindo a fazer um atendimento comigo. Essa técnica ela pode ser aplicada à distância, online, porque a gente consegue entrar no campo da pessoa através de radiestesia, etc. Ou através do campo da constelação, entender ali o que está acontecendo e ressignificar o trauma. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de deixar meu número e o Instagram. Segura, a gente está indo... Tá terminando esse primeiro bloco, você vai ficar conosco, você vai divulgar o seu telefone, suas redes sociais, tá certo? É um prazer estar aqui contigo. Vamos lá.
Programa Oráculos, com os tarólogos e terapeutas holísticos Adriana Gachê e Edson Machado. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Você está procurando produtos para cuidar do seu bem-estar e equilibrar as suas energias? Então você tem que conhecer a Mandala de Luz, a loja que tem tudo o que você precisa para viver com mais paz e harmonia. Na loja Mandala de Luz, você encontra uma variedade de produtos esotéricos, terapêuticos e itens para Feng Shui, como cristais, incensos, óleos essenciais, estátuas, fontes e muito mais. E o melhor, usando o cupom Vibe Mundial, você ganha 5% de desconto em qualquer compra. Não perca essa oportunidade e visite agora o site mandaladeluz.com.br ou faça seu pedido pelo WhatsApp 11 99692 2130 99692 2130. E se você preferir, venha conhecer a nossa loja física no centro de Jundiaí, na Rua Senador Fonseca, 1095. Mandala de Luz, a sua loja de produtos para bem-estar. A Clínica Fator Humano há mais de 40 anos é especializada no tratamento de diversas patologias, usando várias técnicas para lhe ajudar, desde a medicina tradicional, a acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia e agora também usando a cannabis medicinal. Você sofre com problemas emocionais ou físicos? Então procure a Clínica Fator Humano. Atendemos todos os convênios e também particular. Ligue São Paulo 11 3284-0525, 3284-0525 ou pelo WhatsApp 94175-1502, 94175-1502. Clínica Fator Humano, diretor clínico Dr. Arnaldo Marques. Você que busca o autoconhecimento, quer resolver os problemas e busca um método diferente, faça psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental com Andréa Guimarães, online ou presencial na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa. Telefone WhatsApp São Paulo 11 99830 3879, 99830 3879. Você não precisa saber o que é radioterapia de feixe de intensidade modulada. Você não precisa entender de neuronavegador nem de ressonância magnética intraoperatória. Você só precisa saber que essa tecnologia está num hospital que é referência no tratamento do câncer infantil e que o nome dele é GRAAC. O Hospital do GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Conheça, doe, é você quem faz o GRAAC. graac.org.br. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. 3171-0221, 3171-0221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Programa Oráculos, com os tarólogos e terapeutas holísticos Adriana Gachê e Edson Machado.
Divulgar, tá, Luiz? Precisa arrumar Gente! Olá, gente! Estamos de muito volta, animados estamos aqui de volta nessa com a Adriana madrugada. Gachê, agora com a Selma Selma Borges. com E a gente o Luiz. vai voltar com o Luiz aqui, ele vai divulgar suas redes sociais. Sim. Como é que a gente faz, Luiz, para entrar em contato com você, para que a aí. gente possa deixar o nosso corpo em harmonia, né? Certo, vou passar aqui pro pessoal. Então, o WhatsApp é o 11 99545 5262, 11 99545 5262. E o Instagram, caso vocês queiram entrar em contato pelo Instagram, pelo direct lá, é o @holoclínica com H no começo. Então, HOLO, clínica, tudo junto, @holoclínica. E aí eu queria deixar um desconto, um voucher aqui, para quem tá ouvindo ao vivo. Já gostei, já né? gostei. De pelo menos 30% de desconto aí na sessão, na consulta. E aí vocês podem fazer online também, à distância. Porque como a gente faz essa questão de entrar no campo, né? Se a pessoa dá a permissão, é claro, né? Então, assim como o médico, né? Ou um procedimento, né? A gente pergunta se dá licença, posso tocar em você, né? A gente vai fazer uma massagem. A mesma coisa para essa questão da energia do campo da pessoa. Então, você fala, você me permite, você me dá licença para entrar, né, no seu campo, e aí você dá uma olhada, uma analisada em como tá lá. Muito é a parte, claro, técnica que a gente estuda, da parte científica, mas o terapeuta ele também usa muito da sensação que ele está sentindo no corpo. Então, a partir, tipo a constelação mesmo, a partir do momento que você entra no campo da pessoa, o que você está sentindo? Ah, tô sentindo medo. Aí você pergunta para a pessoa, você está sentindo medo agora? Ah, tô. Então, tem essa questão de entrar no campo. Então, o legal dessa técnica é que a gente consegue fazer ela à distância. Então, você que está ouvindo a gente, que está na Ucrânia, na Malásia, no Japão, quer marcar um horário, no Japão, né? viu? Quer marcar um horário, quer marcar um bate-papo, conhecer a técnica, manda aqui que vocês ouviram pela Rádio Mundial, que eu vou presentear vocês aí com um voucher de pelo menos uns 30% de desconto aí. Luiz, a Adriana estava me acusando de plágio, que eu estava fazendo a mesma pergunta. A mesma pergunta que a dela, mas eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes que não é verdade. Mas tudo bem. Eu só queria deixar bem marcante, porque é muito interessante. Então, se a pessoa ela passa por um problema de depressão, se ela tem dores de cabeças contínuas, se ela tem um problema de fígado, todo tipo. eu posso entrar em contato com você para poder fazer essa anamnese. Sim, a gente vai lá. O sintoma ele já diz o que a pessoa está passando. Então, Perfeito. é o que a gente falou. O corpo ele é um grande oráculo da vida da pessoa. Não adianta a pessoa querer esconder, que o corpo vai mostrar através do sintoma. Toda aquela questão reprimida, etc., toda aquela sombra, todo aquele inconsciente vai explodir ali no corpo, naquela parte que precisa ser analisada. Então, o sintoma já nos fala, ó, a pessoa aconteceu isso. Aí a gente tem que investigar em que momento aconteceu, qual foi a primeira vez que aconteceu aquele trauma, quantas vezes ele se repetiu, identifica as fragilidades, o que a gente chama dos trilhos do trauma da pessoa, e a gente vai naqueles pontos e vai trabalhando o amor, o perdão, a verdadeira ressignificação, porque aquela história, a gente não muda o que aconteceu, a gente muda a percepção, como a pessoa enxerga aquilo que aconteceu. Né? Ressignificar o que aconteceu. Então o pessoal tá brincando aqui, tá perguntando, tem uma cliente minha que ela era daqui do Brasil, agora ela tá em Orlando. Em Orlando você também atende? Engraçadinha, Sara, atendo. Olha, sabe o que você falou? Você falou assim, se a pessoa falar que... Muito bacana isso. Deixa a Sara ficar brincando aqui comigo. Se a pessoa falar que ouviu você na Vibe Mundial, você tá vendo em vários programas, você tá sendo bem requisitado em vários programas com os outros comunicadores. Então é o seguinte, gente, só vai valer o desconto para ele se o voucher foi Oráculos, que é o nome do nosso programa. Então pronto, tem que falar aqui no direct Oráculos. Senão não adianta, Oráculos, imagina. Falar. E aí, o que a gente estava conversando também, né, é o seguinte, o Luiz, ele veio e ele falou uma coisa interessante. Quando eu idealizei o programa Oráculos, que no primeiro momento eu era sozinha, agora eu estou acompanhada, né? Exato, o que não é bom que a mulher esteja só. O que acontece? Assim, eu queria que você soubesse, Luiz, e você também, Selma, que esse programa, ele vai dar voz para quem não é conhecido. Porque quem já é conhecido, ok. Mas tem muita gente boa, tem muita gente que faz um trabalho muito interessante, muito responsável, muito, realmente, assim, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, que não é conhecido. Então, esse programa, ele vai trazer sempre pessoas que trazem assuntos tão importantes, vai dar voz para as pessoas que
trabalham dessa forma. Todas as pessoas que vêm aqui, tanto eu quanto o Edson, estamos avaliando isso daí. Não é avaliando, são pessoas fazendo uma curadoria para ver quem merece ou não. Exatamente. E é assim, o que acontece? As pessoas que estão vindo aqui são pessoas que nós confiamos, são pessoas que nós conhecemos. Não, e tem um trabalho... Entendeu? Um trabalho super sério. Sim. Né? Agora, o que aconteceu aqui? No primeiro bloco, a gente estava falando de tudo que está aí dentro e que você tem que, de uma certa forma, colocar para fora. E o Luiz é o especialista para descobrir isso. E agora a gente vai falar com a Selma Borges, minha amiga, nossa parceira, que vai falar como que é trabalhar a autoestima dessas pessoas. Porque até então a pessoa, ela tá com uma questão lá dentro dela que até chegar no Luiz, até o Luiz diagnosticar, ele ressignificar essa pessoa, a pessoa tá mais perdida do que segue em tiroteio. Não posso falar isso? Posso, né? Pode. Acho que eu posso. Cachorro que caiu no caminhão no dia da mudança, tá pronto. Certo. Mais perdido que aí cai bala lá em boca de banguela. Cai lá no... cai no Estúdio Light e a Selma Borges, que vai lidar com essa pessoa. Selma, como que é lidar com a autoestima das pessoas quando chegam no salão? Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Selma Borges. Sou atualmente uma hairstylist reconhecida internacional, também uma educadora da beleza. E assim, a gente que trabalha com público, às vezes a pessoa vem com a autoestima muito baixa, ela chega muito assim para baixo. Então a gente levanta a autoestima da mulher, dos homens também, não é só a mulher, o público masculino também. Sim. E são vários segmentos. Quando a pessoa chega lá, eu chego lá e eu briguei com meu marido, eu tô me sentindo feia, eu tô me sentindo, a minha autoestima tá baixa. Eu chego lá no salão, como que você atende essa pessoa? Me fala assim, sabe por que eu tô te perguntando isso? Sabe o que acontece, Luiz? A gente tá falando muito de energia. E eu sou cliente também de lá do Estúdio Light. E eu vejo isso, quando eu vou fazer algum atendimento lá, quando eu vou passar por algum procedimento, eu fico observando as pessoas, né? Porque a gente, como tarólogo, como terapeuta, o que mais a gente faz é observar. E eu fico observando o seguinte, que a Selma, ela tem um jeito de atender as pessoas sempre muito feliz, ela é sempre muito solícita, ela é sempre muito alegre. Mas tem algumas pessoas que ela atende, que ela começa a atender, que eu pelo menos, eu começo a perceber que a energia dela vai baixando. Como é isso, Selma? Você tá ali com a pessoa, você sente isso? Essa coisa de você tá tratando uma pessoa ali, mexendo num cabelo, principalmente na cabeça? Sim. Como é isso? Como que você lida com isso? A minha profissão é uma profissão que é muito assim, mexe demais com a autoestima. Então eu tenho que estar preparada psicologicamente, interno, né? Para mim, preparar a minha cliente e deixar ela mais à vontade, se sentir melhor, se sentir linda, se sentir bela. Então, eu tenho que estar sempre preparada. Eu sempre falo para os meus clientes que não importa o que você esteja passando, mas você tem que transmitir para o seu cliente que você está bem, para você levantar a autoestima da pessoa, porque a pessoa já vai chegar no salão para baixo, com a autoestima lá embaixo, brigou com o marido, enfim. Acontece várias coisas, então ela precisa estar melhorando. Ela chega lá, ela quer ser acolhida. E eu tenho que acolher muito bem. Você acaba sendo psicóloga também, né? Sim, sem dúvida. Posso falar uma coisa? Pode. Do que eu percebo do que eu atendo o pessoal lá na Holoclínica, né? Um dos maiores terapeutas que existem é a cabeleireira, a manicure, etc. Por quê? Porque a mulherada conta a vida inteira. Conta. Né? Uma das maiores. Uma das melhores parcerias que eu faço lá na região é com manicure, cabeleireira, etc. Por quê? Porque elas sabem tudo. O que elas não contam pra mim, elas contam pra cabeleireira e pra manicure. Mas eu tava pensando nisso. Sabe que eu tava pensando que você e o Luiz, vocês depois trocam. Tipo, precisa fazer uma parceria. Sim, porque. Deixa os cartões. Luiz, né? ela tem uma sala lá que, inclusive, é uma das salas que eu atendo, porque eu atendo na Aclimação e atendo em Interlagos. E onde eu atendo em Interlagos a gente fez uma parceria, tem uma sala lá. Gente, é assim, tem muita cliente lá que com certeza o Luiz ia dar um jeito. Te faz um intensivão de lá no salão. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Já faz uma parceria aqui. Alinhar essa ideia, porque é uma ideia interessante. Sim. Eu acho que vale super a pena, é um investimento
para você, é um investimento para você se sentir melhor. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague você se sentir bela, se sentir bem, autoestima, tudo. Selma, você já pensou ele passar um dia lá no seu salão, só assim, tipo... Só fazendo anamnese, só dando uma olhada. Só dando uma bisoiada. Só conversando com a mulherada. Olha, gente, isso é legal. A gente pode combinar um café da manhã para autoestima das mulheres. Olha aqui os oráculos. Faz lá uma palestra, etc. Leva a cadeira de massagem, faz uma quick lá. Pronto. Olha que faz o dia da autoestima da mulherada. Pronto. Gente, olha, clientes que estão me assistindo, que estão assistindo a rádio Vibe Mundial também. As pessoas que estão ouvindo a nossa rádio a primeira vez, então você também vai ganhar um voucher de 10% de desconto, dizendo que ouviu a Rádio Vibe Mundial programa FM. Oráculos. No programa Oráculos com a Adriana Gachet e Edson Machado. Então você irá ganhar aquele voucher com um belo desconto. E não perca, que você não vai se arrepender. Lá também. O Luiz é um convidado especial. E aonde é que fica o seu salão? Passa pra gente o endereço, o telefone, para os nossos ouvintes. O nosso endereço para os ouvintes que estão nos ouvindo é Rua Martinópolis, número 111, Cidade Dutra. O telefone para contato é o 99257-9249. E fica localizado na nossa região de Interlagos. Aqui em São Paulo, capital. São Paulo, capital. Um beijo para minhas clientes também que estão me assistindo. Tá todo mundo aqui mandando que estão nos ouvindo lá nos Estados Unidos. Aquelas clientes minhas da Europa. Um beijo para vocês aí, ó. Rosimar, um beijo para você, breve tá? Você tá lá, né? Breve estarei aí, se Deus quiser. Ela tá aqui, daqui a pouco ela tá lá. Eu fiquei sabendo que você vai fazer uma viagem internacional, né? Mas não pode contar agora. É segredo. E Luiz, onde é que, de repente, eu não consigo recebê-lo na minha casa? Eu consigo na sua clínica? Tem o seu espaço? Então a gente pode atender, né, com alinhamento tanto online quanto lá na Holoclínica. Na Holoclínica, então, a gente atende com alinhamento, que é na Rua Brás Cubas 137, Jardim São Caetano do Sul. Então, Rua Brás Cubas 137, lá no Jardim São Caetano, em São Caetano do Sul. E lá na Holoclínica, além, é claro, do alinhamento sistêmico, que está sendo nosso foco do bate-papo de hoje, a gente tem acupuntura, quiropraxia, reiki, tem outras terapias, outras práticas integrativas lá também para tratar essa questão. Por quê? A gente vai diminuir essa questão do trauma, do estresse. Então, essas terapias integrativas, todas elas se integram ao alinhamento biosistêmico. Que às vezes a pessoa está com muita dor no ombro e vai precisar de umas 2 ou 3 sessões para ressignificar aquilo que aconteceu. Enquanto a pessoa está passando aquele período da ressignificação, vamos fazer uma acupuntura nela para diminuir a dor durante aqueles 3 semanas, 2 semanas que ela está passando por aquilo. Então, até ela digerir, ressignificar, perdoar quem precisa perdoar, etc., a gente pode, em paralelo, a entrar ali com uma psicanálise, com uma acupuntura, uma massagem, um reiki, para aliviar. Tem 2 perguntas aqui, eu posso responder o pessoal? Pode, sim. Então tem uma pergunta aqui da Isadora. Qual orientação vocês passam para pessoas que precisam de motivação para iniciar um processo de amor próprio? Então, assim, eu acredito, né, depois de tudo que eu já estudei, que a motivação, a determinação, a motivação, ela vem muito dos micro-resultados. Então a gente precisa dar um primeiro passo, né, em direção a essa questão do amor próprio. Então, o que eu entendo aqui como amor próprio? Eu entendo absolutamente tudo que você fizer por você mesmo. Desde uma caminhada até uma unha, até um cabelo, tudo, na minha opinião, tem a ver com amor próprio. O amor próprio, na minha opinião, é quando você para cuidar de você. Sim. Seja a nível físico, emocional, espiritual, estético, tudo. Tá? Oi? Não. Pode falar. Não, eu só tô falando aqui que é interessante. Isso daí é muito interessante, faz parte, ela falou assim, é um tratamento que trabalha, né, o interno e o externo. E eu acho que vale super a pena para quem necessita desses tratamentos, né? Vale super a pena investir. Porque cuida primeiro de dentro e depois vai cuidar de fora. Então, assim, pra mim o amor próprio tem a ver até com a vestimenta da pessoa. Às vezes a vestimenta da pessoa tá toda bagunçada, não tem nenhuma identidade em cima do que ela tá vestindo, porque ela não ela, tá nem aí, né? Hoje eu fiz uma brincadeira lá na clínica que tava alguns livros jogados e tal, tava com o pessoal lá em treinamento, uns outros terapeutas estavam batendo papo com eles, falei assim, pessoal, seguinte, se viesse a Xuxa aqui agora, o que a gente iria fazer?
Aí eles falaram assim, a gente arrumaria tudo, eu daria um jeito aqui no meu cabelo, isso aqui. Eu falei, então, pra Xuxa vocês fazem, tá vendo? Pra você mesmo você não faz. Então quem quer ser o melhor amigo? A Xuxa, não você mesmo. Aí todo mundo ficou assim. Por quê? Pro cara da televisão, pro bacana, etc. Exato. A casa tem que estar arrumada, tem que estar limpa. E pra você? Você é o maior convidado da tua casa, bicho. Você é o maior presente que você tem na sua vida, é você. Você nasceu com você, sozinho, e um dia você vai partir com quem? Com você. Luiz, você sabe que eu dou aula de magia e dou aula de tarô. E na primeira aula eu pergunto para as pessoas quem é a pessoa mais importante da vida dela. Eu já ouvi meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, meu cachorro, meu papagaio, o cachorro do meu vizinho, a minha tia que tá não sei aonde, meu primo. Aí eu falo, interessante. E você? Eu? E você? Onde que você tá? Não, mas primeiro eu falo assim, olha, para você estar bem com os outros, você tem que primeiro estar bem com você. Para você agradar o outro, você primeiro tem que se agradar. Você só dá aquilo que você tem. A pessoa chega e fala assim pra mim, não, sabe que eu não marquei com você ainda, Luiz? É que eu tenho que cuidar do meu filho, do meu cachorro, não sei o quê. A pessoa acha que ela tá dando amor e cuidando dos outros. Não, ela tá dando a esmola, a migalha. Porque ela dá o que ela tem. Parece... E se ela não se ama, como é que ela vai criar amar o marido, o cachorro? Sempre primeiro é o outro, né? Eu pego pessoas que falam assim pra mim, Adriana, olha, agora eu não tenho dinheiro da consulta, porque eu gastei com isso, com aquilo, aquilo outro, aquilo. Eu falo, entendi. E quando você vai gastar com você? Mas não é. Eu falei, não, você vai ficar comigo 1 hora e 15, falando da sua vida, de você. Nesse momento é você o foco. Então, mas Adriana, eu vou além do que você está falando ainda, desculpa. Imagina, aqui a gente... Eu nem falo gastar, eu falo, você está usando a palavra errada, você vai investir. Sim, O que é um gasto? Um gasto é um dinheiro que você coloca e não vai ter retorno. O que é um investimento? Aquilo que você coloca e dá um retorno. Então, tudo que tem a ver com amor próprio, na minha opinião, desde um corte de cabelo, uma unha, uma troca de vestimenta... pessoa tá ali alinhado, bonito, cheiroso, é investimento. E a outra pergunta que você... Ele falou tudo. Desculpa. Qual que é a outra pergunta que você tem a outra aqui. Vamos atender a Maria Alice, ela tá perguntando... Deixa eu voltar aqui na conversa. Você falou que ia dar um recado enquanto isso? Não, ele falou tudo. Investimento é a melhor coisa. Eu falo para minhas clientes lá no Estúdio Light que assim... Você está gastando, elas falam, eu estou gastando muito comigo. Eu falo, não é gastar com você, você está investindo, entendeu? Porque beleza, não é só você estar bonito por fora, você tem que estar bonito por dentro e por fora. Então, eu acho que é um o primeiro passo quando a pessoa... Mesmo porque se ela não se sentir bem, com a autoestima elevada, o tratamento dela de estética não vai ter fim. Porque ela vai falar, agora meu cabelo tá lindo, meu olho tá maravilhoso, mas meu nariz tá torto. Ela vai querer fazer uma plástica. Então ela nunca vai olhar e vai se aceitar, né? Então é uma loucura. Aí a Maria Alice perguntou, você chega até o momento de aplicar uma hipnose para ajudar a encontrar o trauma? Sim. Todas as técnicas integrativas, elas se integram ao alinhamento biosistêmico pra gente encontrar a raiz do trauma e ressignificar. Até mesmo a gente pode aplicar o Ho Oponopono. O que é o Ho Oponopono? Perdoar, né? Olhar para aquela pessoa. Né? Então, até dentro do exercício sistêmico da constelação, você pode pegar ali e falar para a pessoa, imagina então que seu pai está na sua frente. Fala para ele que você sente muito. Então, tudo. Então, até mesmo a hipnose, sim, pode ser usada dentro do alinhamento. Então, foi essas duas perguntas que apareceram aqui. Eu vou repetir o telefone do Luiz, é o 11 99545 5262. Se você quiser fazer um atendimento com ele, chama ele nesse WhatsApp, que ele vai passar maiores detalhes. Tem voucher. Tem o voucher do Oráculos, não esqueçam. No WhatsApp ou no direct. Exatamente. 30% eu mesma sou uma que vou aproveitar esse voucher. Arroba isso não vale, hein? Você não vale. Arroba Holoclínica com H no começo, tá? Gente, vale muito a pena. Eu vou trazer, vou convidar o Luiz para ele vir em outros programas, pra gente continuar com esse assunto, que tem muita coisa para falar, tem muita coisa. A gente estava conversando antes, tem algumas questões, ele estava me falando de um cliente dele, de um paciente dele, com questões de Alzheimer. Não, Parkinson. Mas Alzheimer também, eu acredito que dá para trabalhar, não dá? Alzheimer é muito interessante porque, olha só, uma das pessoas né, que infelizmente, na grande maioria das vezes tem Alzheimer, uma das raízes emocionais é aquela pessoa que fala assim, quando eu me aposentar,
eu não vou fazer Nada. mais nada. Sim. Nossa. A pessoa já tá desistindo, E ela todos né? os dias fica falando aquilo pra ela. E, Né? Luiz, Então não vou fazer mais nada, não vou fazer mais nada, não vou fazer fazer nada. mais Ela nada. se aposenta, o que o sistema dela fala lá no inconsciente? Vamos zerar. Não preciso fazer mais Mas nada. vamos Ela zerar. vai dar um reset. Então, gente, vocês estão vendo que tem muito assunto e Bastante coisa. esse daí é muito interessante. Mas o mal de Parkinson, ele estava me mostrando um vídeo de uma pessoa. Gente, é inacreditável o resultado de apenas uma sessão. Uma sessão Uma de sessão, ressignificação. Sim. E Da pessoa Luiz, externalizar aquela emoção que ficou reprimida, né? não tem Exatamente. idade para poder fazer Não. o atendimento. E uma coisa, gente, Não, quando não tem forem idade. fazer atendimento com o Luiz, é igual quando você vai passar numa consulta de tarô. Vá sozinho. A consulta é sua, a história é sua, o momento é seu. Você pode até levar alguém para te acompanhar, mas no momento do atendimento é você com o terapeuta. Exatamente. Sim. Bom, a gente ainda tem alguns minutos. Temos muitos minutos. Temos muitos minutos. Temos 5 minutos. E no rádio, 5 minutos é uma eternidade. Você quer falar mais alguma coisa? Que a mulherada chega lá? Ah, uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois. Se já aconteceu de você atender uma pessoa, tanto para o Luiz quanto para a Selma, e depois que você atendeu aquela pessoa estava tão... Vamos usar um termo comum e que as pessoas vão entender. Carregada, que quando terminou aquilo ali, te atrapalhou nos seus outros atendimentos? Chegou algum dia a acontecer alguma coisa dessa com você? Eu já cheguei uma vez, logo no começo, quando eu era meio despreparado, a uma pessoa que ela tava com uma dor absurda no cotovelo. E beleza, eu atendi ela e tal, achei que não tinha acontecido nada, de boa. E aí quando eu fui dormir de madrugada, eu acordei com muita dor no cotovelo, exatamente onde ela tinha falado. E aí às vezes as pessoas falam assim pra mim, Luiz, como é que você faz no seu dia a dia pra, entre aspas, né? Se limpar. Se proteger, se limpar. Então assim, tem várias técnicas que eu acho legal, eu mesmo uso esse anel aqui, né? Sim. Que é a... Esqueci o nome. Anel de Atlantis. De Atlantis. Tem essa outra tenho. pulseirinha aqui com o Om Padme Padme Hum, né? é. Que é um mantra tibetano. Sim. Isso tudo, na minha opinião, é válido. Eu também procuro ir lá cobrir o umbigo. Eu acho Sim. válido. Eu acho muito válido bom. pisar descalço na terra, abraçar Banhos. uma árvore depois que você termina o atendimento. Mas de tudo, o que eu acho mais válido é você sorrir, você cantar, você dançar. Quem canta seus males Né? espanta. Por quê? Não adianta nada todas Quem- essas... Quem canta proteções, quem canta reza duas vezes, já né? dizia nosso pai Santo Agostinho. Não adianta todas essas proteções se você é um cara que terminou o atendimento, você fica reclamando da vida e não sei o que, não tá entrando Exato. dinheiro e só É. fica blasfemando. E você, né? dona Selma? Comigo também já aconteceu em alguns atendimentos. Graças a Deus não foram muitos, mas já aconteceu Fica pesado. de ficar muito pesado, dependendo da energia da pessoa. Às vezes ela não tá muito bem com ela e então acaba sobrecarregando em mim. Até porque eu trabalho a cabeça da pessoa. Então, exatamente. toda essa energia negativa vem para você. Mas eu sou uma pessoa muito prevenida e preparada ela ri e muito, confiante. ela é uma pessoa muito sorridente. Eu sorrio bastante, então, para mim, é o... Tira de letra, tira né? de E quem letra isso passa daí. comigo em leitura de tarô já sabe. Eu chego pra pessoa e falo, então, você tá pesado, hein? Você tá pesado, o negócio aqui tá forte, entendeu? Aí a pessoa fica olhando, ai, Adriana, eu falo, o negócio aqui tá feio, viu? Vou te falar que aqui Então, tá pesado. maiores escudos, na minha opinião, amor, perdão, gratidão, sorriso no rosto, leveza, colocar a música que você mais gosta, colocar ela no último volume no carro e ir cantando mesmo. Ai, não fala Eu isso acho- não, que senão essa Pronto. pessoa aqui vai querer... Eu acho que isso Pronto. espanta qualquer energia, qualquer coisa que você acreditar. E vocês que estão ouvindo a gente, independe da religião, da crença, da espiritualidade, tá feliz, tá de bem com a vida, tá Exato. agradecendo, tá sendo grato pela vida, por Deus, porque essa oportunidade que a gente tá tendo é única. Sim, principalmente E você, depois de você tanta tá coisa, né? trabalhando o seu campo vibratório, Pronto, né? pronto. Gente, Essa- agora olha só, todo mundo falou telefone, todo mundo falou Instagram, mas eu não falei o meu. Eita. Adriana Gachê, lá no Instagram, 11997373509. Edson Machado, Ela vai achar que eu não lembro. Ele mas eu não lembro. guarda o número É de o telefone DDD dele, 11 vamos 9 3097 7953 e também pelo Instagram Holística Divina. muito bem. Selma Borges, É estudiolight@salãodebeleza.com.br ou pelo WhatsApp 11 99257 9249. Luiz,
O WhatsApp, para quem quiser aí o voucher, só mandar oráculos lá. Se não colocar oráculos, não adianta. 995455262, 11 995455262. Mas, Luiz, eu moro na Ucrânia, não tem problema, meu amigo. Problema, atende online com essa técnica, a gente entra no campo, ressignifica. E o Instagram, @holoclínica com H no começo. @holoclínica com H no começo. Gente, esse programa foi pra mim muito bom. Eu queria te agradecer, Luiz. É o famoso topzera das galáxias. Nossa, muito legal. Gente, a gente tá aqui na madrugada. Se você não ligou porque você tá dormindo, assista depois no YouTube. Acho que a gente virou Quarteto Fantástico, hein? Sim, foi muito bom aqui, eu gostei muito. E o Luiz vai voltar vai aqui conosco. Vai voltar sim, tá intimado. Só volta se a Selma voltar. A Selma, não, com certeza. A Selma vai voltar. A Selma vai voltar, com certeza. Obrigado, meu amigo, gente, foi muito legal. Obrigada, gratidão a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. A gente ainda tá no ar, do programa ainda. Obrigada a todas as clientes do Estúdio Light. Isso mesmo. E ó, gente, não percam o próxima semana o programa Oráculos com a Adriana. E eu, com certeza será uma grande honra estar aqui novamente. Você já tá querendo vir de novo, já tá se convidando. Ela já tá querendo vir de novo. Gente, ela já tá se convidando. A Selma daqui a pouco vai ter um programa aqui, com certeza, viu? Valeu, Sara aqui que tá online, Stefano. Gente, um beijo pra todos. Beijo. Gratidão. Obrigada, nossa, todo mundo aqui. Obrigada. A Vibe Mundial apresentou Programa Oráculo.